Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo chegou, torcedor. Já, às 6h30 da tarde em Itu, Vasco enfrenta o Ituano pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É vencer ou empatar para garantir o acesso de volta à elite do nosso futebol. É a grande batalha de Itu. E é claro, aqui neste pré-jogo do Gigante, iremos trazer todas as informações sobre esta partida importantíssima para a história do nosso Gigante da Colina, pois um acesso não coloca o Vasco apenas na Série A, mas coloca o Vasco novamente no protagonismo do futebol brasileiro. 500 milhões de reais para investir em 2023. É uma grana que o Vasco não via cor nestes últimos anos. Então, torcedor, essa é a expectativa, não apenas pelo acesso, mas por um ano grande para nós, torcedores vascaínos, que vem. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso, porém antes, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Colocaram aí uma meta de 80 mil inscritos, então preciso muito da ajuda de vocês. Então se inscrevam, deixem também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação, pois se você ativar o seu sininho, os nossos vídeos chegam até você e você sempre vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso Vasco da Gama. E é claro, larga aí embaixo nos comentários quanto você acha que será Vasco da Gama e Ituano pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, mas antes, eu quero mostrar este vídeo aí pra vocês, porque é uma partida difícil, é um jogo complicado, é um jogo tenso, um jogo que preocupa, mas com todo respeito ao Ituano, porque o Vasco é o Vasco, meu amigo, e o Ituano é o Ituano. E como o Bachola, o baixinho Romário disse, o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Então, se liga aí no que ele falou para animar essa tarde de domingo de você, torcedor vascaíno. Todo o respeito que eu tenho ao Ituano é um time que tem que ser respeitado como todo, mas o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Então é assim que a gente começa o vídeo de hoje. É para passar por cima do Ituano. O Ituano, é claro, é uma equipe muito bem estruturada, tá confiante, tá bem montada, mas volto a repetir, o Vasco é o Vasco, o Ituano não é esse grande elenco, é só fazer o básico. Um pontinho não é possível que a gente não consiga tirar lá dentro do Novelli Júnior. Inclusive, sobre isso, a torcida vascaína já está a caminho da partida. Ontem, aliás, na madrugada deste domingo, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, torcedores vascaínos se encontraram em frente ao estádio de São Januário para partir com caravanas. Em torno aí de 3.000 a 2.000 torcedores saíram do Rio de Janeiro em direção a São Paulo. Inclusive tivemos as informações agora há pouco, na parte da tarde, que a caminho de Itu, ônibus com alguns torcedores do Vasco fizeram a parada no Santuário Nacional de Aparecida. Fazer aquelas preces, cada um na sua oração, cada um na sua crença, pedindo aí o acesso do nosso Gigante da Colina. Inclusive, o palco da partida também já está preparado, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, fotos do estádio Novelli Júnior, onde estará acontecendo hoje, na parte da tarde, Vasco da Gama e Ituano. Para esta partida, a arbitragem também já está confirmada. Árbitro de campo, Wilton Pereira de Sampaio, árbitro FIFA de Goiás, assistente 1, Bruno Boquilha, assistente 2, Kleber Lúcio Gil, quarto árbitro, Hilbert Estevam da Silva e o VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Todos eles, em exceção ao quarto árbitro, fazem parte do quadro da FIFA. Então são árbitros competentes aí para apitar esta batalha de Itu, esta decisão que estará acontecendo às 16h30. Sobre o nosso Gigante da Colina, já trouxemos algumas informações na parte da manhã no nosso Acorda Vascão, mas volto a falar a vocês. O Vasco vai com mudanças para esse jogo decisivo, principalmente duas delas. O Edmar não vai ser o titular da partida, pois levou o terceiro cartão amarelo contra o Sampaio Corrêa e é desfalque confirmado. Conheço quem deve ir a campo na lateral esquerda, é o Luiz Henrique, improvisado. Lateral esquerdo de origem é o Paulo Vitor, porém o Jorginho nos treinamentos viu que o Luiz Henrique estava sendo melhor do que o PV, então com isso fez a opção de entrar com o volante improvisado na lateral. Outra mudança, Raniel deve também ser o titular desta partida de hoje. Raniel entra no lugar do Ignaldo, o Raniel que ficou 2 partidas também suspenso por causa da punição do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, vai a campo hoje enfrentar a equipe do Ituano.
duas dúvidas, Yuri Lara e Andrei. O Yuri, que vinha sentindo algumas dores no pubis, evoluiu, está realmente num quadro bom agora com relação a essas dores. E o Andrei, que também vinha sentindo um incômodo no tornozelo direito nas últimas rodadas, mesmo diante disso vai a campo. Ou seja, nosso gigante da colina está praticamente escalado para esta decisão. Chega um pouco para o lado e aparece aqui para vocês a escalação. No gol, Thiago Rodrigues. Na lateral esquerda, improvisado, Luiz Henrique. Na zaga, Anderson Conceição, Danilo Bosa e Leonardo Matos. Volante, Yuri Lara, Andrei Santos. E no meio, Nenê, Figueiredo, Marlon Gomes. No ataque, o Raniel. Esse é o gigante da colina escalado para esta partida de hoje. E após o jogo contra o Sampaio Corrêa, aquela derrota ridícula, patética, vergonhosa que o Vasco sofreu dentro de São Januário, o Jorginho falou sobre essa batalha, esta decisão que estará acontecendo hoje. Então, antes da gente prosseguir e falar sobre o adversário do Gigante da Colina, dê uma olhada aí nas palavras do técnico do Vasco da Gama, Jorginho, que já estava ciente que um grande jogo iria acontecer nesta tarde de hoje. Sabemos que vamos aguardar até amanhã, mas já temos que estar começando a preparar a mente, o coração para uma decisão. Claro que a gente vai estar amanhã torcendo para que as coisas aconteçam bem lá com Londrina, mas como profissionais a gente precisa estar muito bem preparado para isso. É muito simples quando as coisas acontecem bem, que a torcida está apoiando, né? Está todo mundo sendo aplaudido e a gente está junto, a gente está unido. Esse é o momento mais importante que eu falei para os jogadores. É o momento mais importante que verdadeiramente a gente precisa se unir. Uma derrota dolorosa, todo mundo sente, a gente sente a dor do torcedor, né? A gente naturalmente sente muito, mas nós somos profissionais, nós somos... temos personalidade forte, homens de caráter, e a gente vai em busca do nosso objetivo. A gente não, de forma nenhuma, vai, né, a gente sabendo se por um acaso acontecer uma vitória do Ituano amanhã, a gente vai realmente para trazer principalmente o acesso, né, no campo deles. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser uma batalha literalmente, mas acredito muito no elenco, acredito, a gente, ao mesmo tempo que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né, no ano, a gente também não havia tido nenhuma virada, fazia 400 dias, mais de 400 dias, nós tivemos uma virada fora de casa, tivemos uma virada em casa, então esse é o futebol, a gente tem que acreditar sempre, botar a coisa para cima, a gente sente muito a derrota, muito, mas... isso aí nos ensina. Uma derrota como essa nos ensina muito como a gente deve se comportar no próximo jogo. Então, rapaziada, é vencer ou vencer. É uma batalha e, como eu falei pra vocês no Acorda Vascão e venho falando durante toda essa semana, batalha, quem entra numa batalha tem que ser homem o suficiente para conseguir sair dela vitorioso. Então, os 11 atletas que hoje entram em campo tem que ser homens para entrar e sair de campo com acesso dos Gigantes da Colina. Sobre Ituano, trazer algumas informações importantes para vocês ficarem cientes qual é o adversário do Vasco nesta tarde de hoje. O Ituano vem de 5 vitórias consecutivas jogando na sua casa. Então o Vasco vai enfrentar uma panela de pressão hoje dentro do Novelli Júnior. A equipe não perde em casa, inclusive, há 4 meses. Há 10 jogos que o Ituano está invicto. São 8 vitórias e 2 empates. Inclusive, tem um retrospecto favorável contra as equipes do G4 até aqui. Foi derrotado apenas pelo Bahia. Não perdeu para Cruzeiro, não perdeu para Grêmio e não perdeu para o Vasco no primeiro turno em São Januário. Sobre Ituano, dono da melhor campanha do retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 37 pontos em 54 disputados, no campeonato no geral. Em 37 partidas, o Ituano conquistou 57 pontos, 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. A equipe marcou 42 gols e sofreu 33. Saiu da briga contra o rebaixamento lá no primeiro turno para disputar a vaga à elite do Brasileirão no segundo turno. No papel, Lucas, o time do Ituano é bom? Não, é um time limitado, como eu já falei para vocês no Acorda Vascão. O time do Ituano é ruim, não tem como ter medo do Ituano, de fato, olhando para o elenco deles, mas a gente olhando para o elenco do Vasco, aí sim, que nós, torcedores vascaínos, sentimos medo, porque não dá para ter confiança nos nossos atletas, mas hoje é um dia diferente e resta nós, torcedores, confiarmos nele, no Nenê, no Anderson Conceição, no Thiago Rodrigues, defendendo e operando milagres, no Raniel, isso que nos resta nesta tarde de domingo. Sobre o sistema defensivo do Ituano, um zagueiro de 36 e o outro de 37. Então, eles têm uma zaga lenta, uma zaga pesada por causa da cidade avançada. Então a gente aposta também na velocidade dos nossos garotos no último terço do campo. No ataque, todos acima dos 34 anos.
em exceção ao Ailon, um atacante que tem 30, uma idade também considerada bastante avançada. Então é um time lento. O Vasco pode conseguir ser superior por ter muitos atletas jovens que automaticamente são mais rápidos que o time do Ituano. O Ituano chegou à Série B nesta temporada. Estava há 15 anos sem disputar uma segunda divisão. Venceu a Série C em 2021, chegou à Série B em 2022 e caso vença o Vasco hoje, e não vai vencer, a gente tem que ser confiante para isso, poderia realizar um grande feito de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Sobre a equipe de Itu, ficar também ciente sobre isso, sobre os caminhos que devem ser explorados pelo Vasco durante os 90 minutos, porque o Ituano se notabiliza como um clube que sofre muitos gols no terço final de suas partidas, seja por questões técnicas, seja por alguns apagões do seu sistema defensivo, mas principalmente pelas questões físicas. Como eu falei, é um time velho, um time cansado, então quando chega ali, a partir dos 30 minutos finais da partida, o Ituano cansa e é a parte do jogo em que o adversário consegue tomar a dianteira. Para vocês terem noção, dos 14 gols sofridos do segundo turno, 9 foram após os 30 minutos finais do jogo, cerca de 64% do total. Então com isso, né, o Vasco, através do técnico Jorginho, pode utilizar algumas armas do banco de reservas. No caso, Gabriel Peck, Alex Teixeira, Palácios, próprio Aguinaldo, que hoje está no banco, alguns jogadores que entrem na última etapa para dar esse gás no final do jogo, dar uma movimentada e utilizar desse fator favorável ao gigante da Colina. O Ituano vai a campo da seguinte maneira: tem suspenso Bremer, Vinícius Paiva como baixa, aliás, não tem nenhum suspenso, aquele valor, né, que o Ituano teria que pagar de R$1 milhão ao Vasco não irá pagar, e o Brenner também, que está lesionado. Não há nenhum suspenso para o Ituano. Por outro lado, o goleiro Jefferson Paulino está liberado e deve retornar ao time titular. As dúvidas para o Ituano ficam na lateral esquerda, onde Mário Sérgio retornou ao último jogo vindo do banco de reservas e deve permanecer no time titular. E no meio-campo também o técnico do Ituano deve promover a entrada do Gerson Magrão na vaga do Lucas Natan. Então, com isso, o Ituano deve ir a campo, chega um pouco pro lado e aparece aqui a vocês, com Jefferson Paulino no gol, Rafael Pereira e Bernardo Chapô na zaga, Rai Ramos e Roberto nas laterais, Lucas Siqueira, Kaique e Gerson Magrão no meio, e o ataque composto por Gabriel Barros, Léo Ceará e Ailon. Sobre o Ituano, o zagueiro falou sobre isso, o zagueiro, no caso, e capitão Rafael Pereira e o atacante Ailon falaram sobre essa partida, além também do técnico Carlos Pimentel. Todos demonstraram bastante confiança para enfrentar os gigantes da Colina hoje no Novelli Júnior. O primeiro tópico da nossa batalha, vamos dizer assim, é a gente entender o nosso tamanho, né? A gente ter o nosso pé bem fincadinho no chão, que o grande é o Vasco. A obrigação, sim, é do Vasco. E a gente tem que disputar isso aí, tem que estar naquele dia que tudo dá certo e que o nosso planejamento seja muito eficaz, muito efetivo, muito feliz, né? Mas não tenha dúvida, isso pode pesar e pode ser um fator que vai ser decisivo. Alegria para que a gente no domingo possa conquistar o nosso objetivo. É um jogo diferente, né? A gente não pode negar isso. A gente considera como uma final, tenho certeza que eles também. Então é um jogo de total concentração, os 90 minutos, para que a gente entenda o jogo o mais rápido possível. Também a gente sabe que a gente não pode querer se atirar de qualquer jeito por cima do Vasco, é uma excelente equipe, então tenho certeza que será um jogo decidido no detalhe, e para isso a gente tem que estar concentrado para que a gente possa fazer o nosso melhor dentro de campo. A importância desse jogo em casa, né, de decidir essa partida importante dentro de casa, para a gente é muito, muito bom, porque a gente vem com um retrospecto positivo dentro de casa, a gente, né, vem dos últimos 10 jogos, 8 vitórias, então dá mais confiança ainda pra gente, né? Os números estão do nosso lado, então deixa todo mundo mais leve e mais tranquilo para esse jogo. Acho que é o jogo que todo jogador gosta de jogar, independente se vai estar lotado, é uma decisão, então a motivação é natural, não tenho o que fazer para se motivar mais que isso. E é ter a tranquilidade, né, como a gente já vem falando, é fazer o que a gente vem fazendo para que domingo, depois do jogo, a gente possa comemorar. Então, rapaziada, é isso, é decisão, é batalha. E a gente torce para que nesta guerra que estará acontecendo hoje em São Paulo, o Vasco saia como vitorioso e com acesso conquistado. E se vencer, se subir, alô rivais, segurem, porque o Vasco vai estar de volta, tá? Só isso que eu aviso. É claro,
vai ser uma batalha, a gente fica ansioso, a gente pode chegar aqui 9h30 bastante triste com tudo que aconteceu, decepcionado, mas se subir também, meu amigo, vai ser difícil segurar o nosso gigante. Mas enfim, a gente fica por aqui, este foi o pré-jogo, a gente torce aí para que a gente vença um jogo tranquilo, um jogo calmo, mas já sabendo que não vai ser, porque é claro, né? Se não for sofrido, não é Vasco, quem é vascaíno sabe muito bem disso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, vamos que vamos, e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas e vamos que vamos, porque o Vasco sobe.